Bom dia, meus irmãos. Graça e cura. Capítulos 8 e 9 do Evangelho de João. Dois assuntos de grande relevância para o ser humano. Um atende à vida espiritual e emocional, trazendo reconciliação e paz com Deus, tranquilidade e consciência e muitas vezes restauração de relacionamentos. O outro, voltado para a saúde, seja física ou psicológica, traz alívio de sofrimentos, bem-estar físico ou emocional e recupera a capacidade produtiva dos indivíduos. O primeiro, com efeito que se projetam para a vida eterna, o segundo, restrito à vida terrena, porém ambos de grande interesse para as pessoas. Ponderações da professora Solange Lívio. Os dois temas podem se fundir, tornando-se uma única experiência de vida. Isso acontece, por exemplo, quando a cura de alguma enfermidade é obtida por meio de perdão recebido ou efetuado. A propósito, o perdão genuíno é sempre libertador e produz efeito curativo. Entretanto, a integração dos dois assuntos não é exatamente o objeto desse estudo. Nesta oportunidade, vamos observá-los de forma independente dentro do ministério de Jesus, em dois episódios separados, com pessoas distintas, porém refletindo a abrangência do Evangelho que contempla o homem por inteiro. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. É uma expressão nascida dos lábios do Senhor Jesus e que virou jargão popular quando alguém pretende neutralizar uma falta cometida. Todavia, nem sempre o uso da frase acontece dentro do significado bíblico ou de acordo com a teologia ensinada por Jesus. Precisamos examinar com cuidado o que ocorreu no episódio conhecido e intitulado como o da mulher adúltera, para entendermos o que Jesus estava nos ensinando sobre pecado, graça e perdão. Após a festa dos tabernáculos, descrita no capítulo 7, Jesus retirou-se para os Montes das Oliveiras, onde passou a noite. Logo pela manhã, retornou ao templo. Como vinha acontecendo, o povo veio ao seu encontro e ele os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à presença de Jesus uma mulher que havia sido apanhada em flagrante de adultério, expondo-a no meio das pessoas que ali estavam reunidas. Os versículos 3 a 4 do capítulo 8. Eles o fizeram sobre a reivindicação da observância da lei divina, registrada em Levítico 20, 10 e Deuteronômio 22, 22, indagando publicamente qual era o parecer de Jesus sobre a aplicação da pena recomendada. Na verdade, eles estavam mais interessados em testar Jesus do que preocupados com o pecado da mulher e com o cumprimento da lei, embora fossem austeros na rigidez moral a ponto de se tornarem impiedosos. A pergunta era capciosa e tinha por intenção encontrar um motivo para acusar Jesus. Evidência disso é vista no fato de que, sendo eles escribas e fariseus, doutores do conhecimento da lei, sabiam perfeitamente que a punição deveria ser aplicada ao homem e à mulher. No entanto, trouxeram apenas a mulher a julgamento. Se o mestre recomendasse a punição prevista, ele estaria contrariando a legislação romana da época que proibia aos judeus a aplicação da pena de morte, segundo a informação que encontramos em João 18, 31. Se, por outro lado, o parecer de Jesus fosse pela clemência, ele estaria em oposição à lei de Moisés. Jesus não respondeu à indagação feita e passou a escrever com o dedo na terra. Dada a insistência da pergunta, o mestre divino falou, surpreendendo a todos com a resposta que deu, da qual se extraem muitos ensinamentos sobre o perdão e a graça de Deus. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Versículo 7 do capítulo 8. Nenhum deles estava apto a fazê-lo. Eram todos pecadores de alguma forma. Diante disso, só lhes restou a humilde retirada do local. Foram saindo um a um, começando pelos mais idosos e chegando aos mais jovens. Algumas lições sobre pecado, graça de Deus e perdão são extraídas deste episódio. Uma delas é que Jesus nivelou o pecado. O pecado é sempre destrutivo, qualquer que seja a área da vida afetada por ele. Faz mal a quem comete sempre e a quem se torna alvo da sua ação. Não há pecado inofensivo.
Ainda que no âmbito terreno as consequências geradas possam ser diferentes, uma mais graves e devastadoras do que outras, e na esfera espiritual todo pecado é igualmente grave. Aos olhos de Deus, pecado é pecado. Jesus nos ensinou essa verdade quando autorizou que somente aquele, dentre os acusadores, que estivesse sem pecado algum, desse início ao apedrejamento da mulher adúltera, mostrando com isso que o pecado de cada um deles era tão grave quanto o dela. Outra lição a aprender é que a graça e a misericórdia de Deus em perdoar são oferecidas a todos. Ao dar aos acusados a liberdade de optarem pelo apedrejamento, condicionado à ausência de pecado por parte deles, Jesus estava oferecendo a cada um a oportunidade do autoexame, seguido do reconhecimento de que eram pecadores. Diante de Deus, a humanidade não se divide em dois grupos, pecadores e justos. Não. Há somente uma classificação, a de pecadores. Porque não há um justo, nenhum sequer. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Diz a Bíblia em Romanos 3:10 e 23. Longe de pretender condená-los, Jesus despertou naqueles acusadores a consciência de culpa a fim de salvá-los, uma vez que a graça de Deus é para quem se humilha, segundo está escrito. Em Tiago 4:6. Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Deus ofereceu a cada um deles a mesma graça e o mesmo perdão que seriam oferecidos à mulher acusada, que, ao final, ouviu dos lábios de Jesus: nem eu também te condeno, vai e não peques mais. Versículo 11 do capítulo 8. Jesus não tratou o pecado levianamente, mas ofereceu graça e perdão aos pecadores. Graça e perdão que continuam disponíveis a qualquer pecador arrependido. O segundo episódio a ser considerado nesse estudo diz respeito à cura de um cego de nascença. Este fato, registrado no capítulo 9 do Evangelho de João, é sequencial e está interligado ao final do capítulo 8. Interessante notar o início da narrativa de João sobre este acontecimento. E, passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Versículo 1, no capítulo 9. Jesus estava se retirando do templo, onde discursava mais uma vez sobre a sua missão, por causa da perseguição dos judeus que se intensificava cada vez mais. Contudo, a pressa em sair não impediu que Jesus visse um homem e com ele a sua necessidade. Ninguém escapa ao olhar atento e bondoso de Jesus. Os discípulos fizeram uma pergunta baseados numa crença que associava a cegueira de nascença a algum pecado cometido. Mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Versículo 2. E Jesus respondeu, não deixando dúvidas: nem ele pecou, nem seus pais. Encontramos então a primeira lição ensinada neste episódio. Nem toda enfermidade é consequência direta de pecado, ainda que algumas o sejam, sim, como nos ensinam Provérbios 5:22 e João 5:14, por exemplo. Aquela, no entanto, era uma das situações permitidas por um propósito maior, para que se manifestasse nele as obras de Deus. A situação era de urgência para os dois lados. Jesus reconheceu isso e combinou a urgência humana com a urgência da obra de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Versículo 4. O Senhor Jesus não perde a hora, ele não se atrasa. De imediato, Jesus deu início ao procedimento da cura, dessa vez diferente das outras curas efetuadas. Por exemplo, Bartimeu, que também era cego, pediu cura a Jesus. Este não. Bartimeu manifestou a sua fé antecipadamente. Este foi motivado por um método para gerar a fé, porque a cura envolve a participação da fé do doente. Deus não opera na incredulidade e sem fé é impossível agradar a Deus, conforme Mateus 13:58 e Hebreus 11:6. Jesus usou a saliva para fazer um lodo de terra e untou os olhos do homem que nunca tinha visto a luz do mundo, nem a luz natural do sol, nem a luz espiritual que é o próprio Senhor Jesus. Chegara o momento de ter os olhos abertos em ambos os sentidos, mediante a condição da sua participação e que envolvia a fé, submissão e obediência.
com os olhos ainda fechados, porém untados pelo lodo feito por Jesus, o homem recebeu a ordem do mestre de ir ao tanque de Siloé e lavar os olhos. Ele se exercitou na fé, se submeteu ao método usado por Jesus, obedeceu à ordem para lavar os olhos no tanque e, como resultado, voltou vendo. Quando indagado sobre quem efetuou a cura, ele respondeu: o homem chamado Jesus, e descreveu o método usado, no versículo 11. Até ali, isso resumia toda a experiência deste homem com Jesus. Como a sua cura gerou muitas controvérsias entre os judeus, inclusive por ter acontecido num sábado, este homem acabou sendo expulso do templo pelos fariseus. Jesus o reencontrou e, desta feita, para lhe abrir os olhos espirituais, perguntou: crês tu no Filho de Deus? Ele não o conhecia. Jesus então se apresentou: tu já os tens visto e é aquele que fala contigo. De imediato, o homem fez ali mesmo a sua profissão de fé: creio, Senhor, e o adorou. Com isso, Jesus inaugurou um novo tempo na vida daquele homem. Deu-lhe nova alegria porque o libertou da cegueira que o inferiorizava e marginalizava. Novo serviço, porque ele poderia trabalhar como os demais homens. Novo testemunho, porque ele passou a falar do poder de Deus. Nova visão, de discernimento espiritual, porque ele viu o Salvador. Que os nossos olhos espirituais estejam abertos para ver Jesus e segui-lo em fé, submissão e obediência. Em Jesus há perdão e cura. Em Jesus há graça e cura.